A graça e a paz do Senhor Jesus, os meus queridos que nos assistem. Vamos continuar estudando o livro de Hebreus, 15 minutos com Jesus, amém? Vamos entrar então em espírito de oração para que Deus possa nos dar todo o entendimento necessário dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento entramos na Tua presença, dizendo que Tu és grande, o Deus dos deuses, Senhor, o nosso Deus. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de podermos estar aqui, Senhor, meditando com os nossos queridos um pouquinho, Senhor, da Tua palavra. Nos dá, Senhor, sabedoria, entendimento, clareza de expressão. Dá também, Senhor, toda a compreensão necessária para aqueles que Te ouvem, para que possamos ser devidamente edificados pela Tua palavra, Senhor. Tira, Senhor, todo engano, todo erro e nos dá sabedoria do céu, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, nós estávamos na reunião passada falando sobre Hebreus 7, né? E hoje nós estaremos já entrando no capítulo 8 do livro de Hebreus. Mas relembrando um pouquinho do que falamos, né? Nós estamos falando um pouquinho sobre o personagem Melquisedeque, né? E voltando um pouquinho à leitura do capítulo 7, dos versículos 19 ao 22, diz assim: Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Em outras palavras, Jesus estaria ali sendo representado. Havia uma tipologia de Jesus em Melquisedeque que estava totalmente fora das leis, mas assim mesmo ele foi respeitado por Abraão e por todo o povo hebreu. Como nós vimos também, o sacerdote no Velho Testamento, que Jesus ainda não tinha vindo, tinha que ser uma pessoa santa, uma pessoa pura, o mais importante dos homens entre eles. E assim foi visto Melquisedeque por Abraão, que ofereceu-lhe os dízimos, os despojos de guerra, quando ele tinha vencido os reis. E agora então nós podemos ver, nesse versículo 19, que Deus está prometendo, colocando alguém para nos salvar, que a nossa salvação não vem mais pela lei, mas vem pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de nada adiantaria nós estarmos vinculados a uma religiosidade, a uma tradição, a uma série de padrões estabelecidos pelo próprio homem. Mas agora, se nós vamos para o versículo 22, ele fala: de tanto melhor a aliança Jesus foi feito fiador. Quero voltar ao 20. E visto como não é sem prestar juramentos, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote, mas este, com juramento por aquele que lhe disse, Jesus o Senhor, e não se jurou o Senhor e não se arrependerá, que ele está falando de Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um tipo de Jesus, né? Como nós já vimos então no estudo anterior, pelas características que ele apresentava como sacerdote, como rei, como aquele que não tinha uma linhagem terrena escrita, historicamente falando, assim como Jesus, senão que nasceu de Maria, mas tendo como pai o Deus Todo-Poderoso, porque ele é o Filho do Deus Altíssimo, né? Agora, nós verificamos que os judeus, até hoje, muitos dos judeus acreditam que Melquisedeque era Noé, a reencarnação de Noé, né? Noé não, filho de Noé, Sem. Eles acreditavam que, porque nós sabemos que Abraão é um semita, né? Ele nasceu de Sem, da linhagem de Sem.
E eles acreditam, muitos judeus até hoje acreditam que Melquisedeque era o próprio Sem, filho de Noé. Também tem outros que acreditam que ele era filho de Cão. Por quê? Eles supõem que, ou seja, o próprio Cão, eles acreditavam, porque era um filho de Noé. Eles acreditavam que Melquisedeque era um filho de Noé. Esse divide, alguns acham que era filho de Sem, hoje outros acreditavam que é filho de Cão, né? Os de Sem porque Abraão nasceu da casa de Sem, mas de Cão porque provavelmente ele era de uma descendência de Cão, quem sabe um monarca, né? Daquela linhagem de Cão. Nós não acreditamos nisso, porque nós não acreditamos em reencarnação. Mas ele era um rei, sim, né? Que existiu, o rei de Salém, que depois virou Jerusalém, tomada por Davi. Mas nós sabemos que, embora os judeus até hoje, para eles é um personagem de grande importância na sua história, porque muitos creem que ele era o próprio Sem, filho de Noé. Mas isso nós não acreditamos. Nós acreditamos sim que foi um personagem apresentado àquela geração, àquele povo, no sentido de já mostrar uma tipologia de Jesus, a salvação que vem pela graça e não pela lei. Então, no versículo 8, então, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Nós temos um sacerdote que não atua num templo humano, um templo material, mas nós temos um sacerdote que atua ao lado do Pai, na sala do trono, em regiões celestiais, porque nós já falamos da Trindade divina. Nós temos Deus que está sentado ao trono, na sala da graça, e Jesus Cristo, seu Filho unigênito, à sua destra, e o Espírito Santo que está aqui e quer habitar em nós, nosso coração. Deus não quer habitar num templo feito pela mão dos homens. Deus quer habitar em nós. Nós somos a igreja e Cristo quer viver em nós. E isso ocorre através do poder do Espírito Santo, que intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. E Jesus é o nosso intercessor, ele intercede por nós junto ao Pai, o nosso eterno sacerdote e sumo sacerdote. Então, a pessoa do sacerdote terreno já não faz mais sentido, ele já nem existe mais, né? Nós aqui estamos fazendo um papel não de sacerdote, mas de profetas, porque o profeta é aquele que leva a mensagem de Deus. Isso eu estou levando a mensagem de Deus nesse momento para você, que é o que está escrito na Bíblia. Então, meu papel é de profeta, né? Aquele que leva a mensagem, que leva a palavra de Deus às pessoas. Mas o sacerdote é Jesus Cristo. E ele mesmo disse para nós: vós sois sacerdócio santo. Ele passou para nós essa responsabilidade de nos chegarmos até o Pai através dele. Nós temos essa possibilidade. Nós somos intercessores aqui na terra e o Espírito Santo leva as nossas orações até Jesus na sala do trono, que intercede junto ao Pai. É uma operação linda, maravilhosa, a forma em que isso ocorre. Quando nós clamamos a Deus, ele se faz imediatamente presente, porque ele vive no meio de nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, né? Deus esteve em carne e osso aqui na pessoa de Jesus Cristo. Ele se fez homem e habitou entre nós. Mas hoje nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Ele foi, né, para que o Espírito voltasse, e ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas eu quero atentar para você agora no capítulo 8, a partir do versículo 7 até o versículo 13, que diz assim: pois se aquela primeira aliança tivesse sido
sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas Deus, repreendendo-nos, diz: virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Ela não será a segunda aliança que fiz com os seus pais nos dias em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança. E eu, para eles, não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. É disso que nós queremos falar um pouquinho hoje, a respeito da lei. Jesus disse: eu não venho para mudar a lei, mas eu venho para escrever em vossos corações. Meus queridos, existe uma coisa que se chama consciência, alguma coisa em que nós interiorizamos. Se nós não interiorizarmos as leis de Deus, ela não tem valor nenhuma. Porque as normas, as leis, Deus é um Deus de organização, Deus é organizado. Por isso ele deu as leis lá para Moisés, para que Moisés pudesse conduzir o seu povo até a terra prometida. E hoje, para que cheguemos à terra prometida, a nova terra, a nova Jerusalém, nós precisamos também de leis. Só que essas leis, elas não podem, de maneira nenhuma, ficar escritas só nos papéis. Ela tem que ser escrita em nosso coração. E foi por isso que foi necessária uma nova aliança. Porque aquela antiga aliança, ela não deu resultado, não porque Deus falhou. Deus não falha e Deus não muda. Mas o homem falhou, o homem não entendeu nada. Assim como, por exemplo, se nós temos uma série de leis, vamos falar de leis de trânsito. Se uma pessoa para no sinal vermelho e olha se não tem guarda e passa, nós dizemos que ela está na lei, mas não está na graça. Porque ela não tem interiorizado no seu coração. Ela não tem entendimento nenhum do porquê que foi colocada essa lei, não pode passar com o sinal vermelho. Ela não entendeu, mas ela entendeu sim uma coisa, que se ela passar com o sinal vermelho ela vai ser multada. Então, de medo da multa, ela olha se não tem guarda e ela para. Pois era mais ou menos assim no Velho Testamento. As pessoas buscavam a conveniência para a sua vida, o que era conveniente. Quando interpelaram Jesus, por que Moisés deu carta de divórcio? Jesus simplesmente respondeu: por causa da dureza dos vossos corações. Vocês não conseguem interiorizar a lei, vocês não têm entendimento nenhum da lei. Será que as pessoas não entendem que eu não posso passar com o sinal vermelho porque existe um risco muito grande de acidente? Mas ele colocou para a sua própria conveniência: se eu passar com o sinal vermelho eu vou ser multado. Mas não tem guarda, tudo bem. Eu vou entrar na contramão porque eu não estou vendo guarda. Mas ele vai entrar na contramão e vai provocar um acidente porque ele não tem entendimento do porquê daquilo. Olha, está cheio de pessoas no nosso meio hoje, gente, que ele vive obedecendo as regras, as normas, única e exclusivamente para defender seus próprios interesses. Ele não está pensando nos outros. Mas Jesus disse que viria para colocar a lei nos nossos corações. Está encerrando já o nosso tempo. Mas eu não vou ficar só aqui, eu vou explicar mais sobre essa interiorização da lei. E é por isso que eu convido você para estar novamente comigo no nosso próximo encontro, para continuar estudando e refletindo sobre o que está escrito no livro dos Hebreus. Amém? Aos Hebreus, né? Deus o abençoe, em nome de Jesus. E até lá.